Mercados caíram violentamente no mundo nos últimos dias, inclusive ontem foi um grande susto, o SP500 caiu de um topo de 650 para 5.600 agora, Bitcoin... Dói até de falar, mas quando você olha o histórico não tanto assim, mas temos uma queda expressiva. E existe uma tese de que o Trump está intencionalmente criando uma recessão, falando, colocando tarifas e tudo mais, para com isso abaixar os juros dos Estados Unidos, reduzir o custo de dívida e tudo mais. Eu quero argumentar nesse vídeo que pode ser até que seja, e pode ser até que ele está fazendo isso, porém, o culpado é isso, que veio disso, que causou isso, que causou isso, que causou isso. E esse driver de crédito no mundo agora é o principal fator por trás da alta recente dos mercados, mas também da queda que nós estamos vendo agora. Existe a possibilidade de uma recessão global? Não sabemos ainda. Isso aqui é uma crise? Não sabemos ainda. A taxa de juros americana pode cair em relação a isso? Por causa disso? Pode, sim. E a gente precisa analisar os movimentos do Trump, sim. Mas o que eu quero argumentar nesse vídeo aqui é que o Trump não tem tanto a ver quanto as pessoas estão imaginando aqui. Esse aqui vai ser um vídeo mais aprofundado técnico da gente pensar a escola austríaca e como o crédito de bancos centrais afeta mercados financeiros, para a gente entender essa queda agora, que era relativamente previsível, e também entender o papel do Trump dentro disso aqui, Estados Unidos, o que vai acontecer com todo mundo. Vamos lá. A prova disso aqui é relativamente simples, do que eu quero mostrar para vocês. O que aconteceu foi que o Banco Central japonês voltou a subir a sua taxa de juros, e o Banco Central japonês era, notem, era o grande open bar de crédito do mundo, onde você ia pegar dinheiro lá para ir operar em mercados financeiros, e todas as vezes que o Banco Central sobe juros um pouco, ou fazia injeções de liquidez, isso afetava mercados financeiros de uma forma muito sensível, muitas vezes em questão de horas. E eu já fiz vários vídeos sobre isso, tenho 2 vídeos sobre como isso afetou preços de Bitcoin, eu vou dar um exemplo ao longo desse vídeo, mas para vocês terem a prova. A taxa de juros do Banco Central japonês subiu aqui no dia 23, 24 de janeiro, né? Tem a virada do dia por causa de fuso, eles estão no Japão afinal de contas. E o topo do SP500 aqui, esse aqui teve um outro fator, mas é 23 de janeiro. O topo do Bitcoin, tem que ficar atualizando o TradingView porque ele fica enchendo o saco, mas o topo do Bitcoin foi aqui em torno do dia 23, e daí a gente tem a queda. E não só isso, a gente consegue ver isso de uma maneira muito mais sensível na SOFR, que é uma das 2 taxas de juros do Banco Central americano. Como é que o Banco Central americano mantém juros? Ele tem 2 taxas de crédito, que fala, eu uso essas 2 bandas para comprar ou vender títulos para fazer com que juros fiquem dentro disso aqui. Ok? Então por isso que eles falam, os juros vão ficar entre 4,25 e 4,5. É para isso ser, quando você olha esse gap, isso aqui é a SOFR, que é uma das linhas de baixo deles. É para ela ser muito estável. O quão estável? Isso estável. Isso é SOFR antes, em 2024, aí teve uma queda de juros, note, ela cai. Esse spike aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu, esses 2 aqui se chama Natal e Ano Novo, tá? Causa uma certa zoadinha. Mas ela é relativamente estável. E aqui você vê que dá um tempo de janeiro e ela começa a ficar instável. Era para ela ficar grudadinha ali em 4, porque já que o chão é 4.25, é para ficar em 4.29, 4.31, 4.32. É para isso aqui ser uma linha reta. E aí, de repente, ela começa a loquear. Para uma taxa de juros tão sensível quanto essa do Banco Central americano oscilar, é porque tem alguma coisa muito grande acontecendo. E num zoom diferente, em que dia ela sai do coladinho ali, que tem que ser 4.27, 4.31, 4.21... Qual dia? 23. Você consegue ver a data claramente e é a alta de taxa de juros do Banco Central japonês. Por quê? O Banco Central japonês, como eu falei, era o open bar do mundo. E eles tinham uma taxa de juros... isso aqui que eu queria. Eles tinham uma taxa de juros histórica de menos 0,1%. Por quê? Porque a dívida em relação ao PIB do Japão é perto de 300%, porque o Japão, nos anos 90, escolheu a opção do keynesianismo, de gastar um monte e expandir a sua dívida para expandir a sua economia, para desenvolver e sustentar o negócio. O que eles conseguiram ao longo de todo esse tempo foi
praticamente nenhum crescimento econômico, estagnação, mas uma explosão da dívida. A dívida deles é gigantesca, então uma pequena mudança de juros faz um gigantesco impacto nas finanças do Japão. Só que ao manter as suas taxas de juros artificialmente baixas, você desvaloriza a sua moeda por causa de inflação. Então isso aqui não é perene. Você não tem como fazer isso para sempre. Uma hora você vai encontrar as consequências dos seus atos e a inflação vai vir. Agora é interessante observar o quão sensível isso aqui é. Para vocês terem uma ideia, o Banco Central japonês, ele segurava a taxa de juros do título de 10 anos, por isso que eu abri aqui, Japan Government Bonds 10-Year Yield. Eles manipulavam para estar dentro de um certo ponto ali, que é um negócio que não existia, maluquice completa, chamado Yield Curve Control, que é a ideia de que se ele passar de um certo nível de juros, a gente imprime dinheiro, compra títulos, baixa esse troço e faz ficar aqui. Eles faziam isso no de 10 anos. E é curioso ver aqui, por exemplo, isso aqui foi quando eles tentavam fazer o Yield Curve Control e o YCC em 0,25, e aí eles falaram, não, vamos mudar para 0,5, porque a gente não aguenta mais. A gente tem que imprimir tanto dinheiro para segurar e defender esse negócio que não dá mais. Eles perderam o controle aqui. Mas é curioso ver, por exemplo, aqui nesse dia, eles tiveram uma gigantesca injeção, porque estourou a meta de 0,5, inclusive, que era esse controle que eles faziam. Estourou significativamente, né? A ideia era manter em 0,5, mas vocês veem que eles já estavam com dificuldades aqui. E eles falaram, mano, derruba esse troço na martelada, taca a pia da casa se precisar. E fizeram uma massiva impressão de dinheiro para abaixar os juros e controlar isso. Eventualmente eles desistiram lá para frente, como você consegue ver aqui. Mas qual que foi o dia que isso aqui aconteceu? 10 de março de 2023. SP500 em 10 de março de 2023. SP500 em 10 de março de 2023. Estamos aqui em março de 23, exatamente 10 de março de 2023. Era fim de semana. Roda a semana 10 para 3, por isso que pula aqui 10 para 3. Pau. Alta. Vamos no Bitcoin. Vamos no Bitcoin. 10 de março de 2023. Dá para ver de longe. Dá para ver do espaço. Porque o Bitcoin não dorme, né? 10 de março de 2023, plau. Banco Central japonês imprimiu uma quantidade de dinheiro, comprou títulos, jogou liquidez no mercado, tudo subiu. Aí ficou exercício para você pensar agora em casa nos próximos 4 segundos. E se eles fizerem o contrário? E se eles tiram liquidez? Ou se isso que estava bancando a festa é retirado? Bom, você não pode ver isso em isolamento. Ao longo disso também, você tinha o Banco Central americano baixando taxa de juros, várias outras coisas acontecendo, mas você já deve ter entendido que se o Banco Central japonês tirar isso, nós temos uma situação. E o que aconteceu de lá para cá é que eles desistiram do Yield Curve Control e subiram a sua taxa de juros de menos 0,1, que era equivalente a um open bar de crédito para o mundo, para 0,5. E você consegue casar, não vou fazer isso aqui porque seria exaustivo, mas você consegue causar cada uma dessas altas com vibrações no mercado e quedas. É bem fácil. Vamos lá. Você teve aqui uma alta de em julho de 0,1 para 0,25. Vamos lá, só pelo exercício. Vocês conseguem ver de longe? Já deu para localizar o que está acontecendo aqui? Julho, os caras sobem, dá o pico, falta liquidez no mercado. Claro, outros vão suplantando e tudo mais, mas isso causa uma queda local. É fascinante como você consegue ver esse tipo de coisa. E assim, não é muito novidade, sabe? Eu tô gravando vídeos disso aqui há um tempo razoável, sabe? Você fica aqui em julho, de novo. Por isso que eu falei que é um tanto quanto previsível, certo? Então, de novo, o Banco Central sobe essa taxa de juros, e o que acontece é que a base monetária do Japão, a M0, no caso, é que eu tinha o M2 aberto, mas não interessa, a base monetária, que é o balanço do Banco Central, não só para de se expandir, que é o que tem acontecido historicamente, por isso a inflação do Banco Central, por isso a inflação no Japão, por isso uma elevação de ativos no mundo e tudo mais, ela encolhe. E quando bases monetárias encolhem, não é uma queda imediata. Quando a impressão vem, quando é uma queda, você tem outras coisas que sustentam, demora um pouco para posições serem vendidas, para quem está short ser exposto, mas o que você começa a ver é muita instabilidade. Quedas começam a ficar mais fortes, altas começam a ficar mais covardes, né? Parece que não funciona muito bem, e eventualmente, pensa uma casa no barranco. Uma casa no barranco aqui, você vai tirando terra. Uma hora a casa vai cair. Você fala, cara, eu não sei onde é que é. Mas eventualmente a lógica vai se impor.
Aliás, se você quer investir em Bitcoin, se você quer investir em criptos, quer mais informação sobre isso, quer aprender, tem a plataforma da Blocktrends, eles têm dezenas de cursos lá sobre cripto de todos os tipos diferentes, e eles têm inclusive um relatório muito atualizado sobre as posições do mercado, o que esperar nos próximos dias, semanas, meses, recomendações, tudo mais, coisas que eu não vou me aventurar aqui, mas é feito por um grupo de especialistas lá, e inclusive eles estão com uma promoção. Antes você tinha que fazer uma assinatura anual e tudo mais, e agora eles estão com uma promoção de R$529 por 3 meses de acompanhamento, para você ter 3 meses de acesso à plataforma, assistir os cursos, ter os relatórios. Então, se você tem um patrimônio tal que você pensa assim, cara, a chance de eu cometer um erro de que então é relevante, essa plataforma pode te ajudar a não cometer esse erro ou de encontrar oportunidade onde você pode ganhar isso aí. Então é famoso, você tem que gastar para ganhar dinheiro e aprender alguma coisa também, né? Investir em uma coisa que você não entende é difícil, especialmente quando tem grandes especialistas no mercado que também estão investindo e você está contra eles. Então é muito melhor ter eles do seu lado do que contra. E, se você quiser mais informações também, a gente está agora também com um grupo de WhatsApp para acompanhamento disso, onde você vai receber lá informações, atualizações e tudo mais, de graça, só participar lá, para vocês também irem conhecendo, entendendo o que está acontecendo lá e irem acompanhando. E, obviamente, nós vamos tentando vender um negócio para vocês. Eu vou ser super sincero contigo, tá? Estamos acordados, beleza? Todo mundo tá combinado. Mas, enfim, o grupo tá aqui na descrição também, mas você pode também só receber as informações de graça, só ficar lá também. Ninguém é obrigado. Enfim, seguindo o vídeo aí. É só isso? Não. O Banco Central americano fez a mesma coisa. O Banco Central japonês é muito mais responsável. Agora, se você abre a base monetária, o balanço do Banco Central americano, de fato, você vê uma expansão, né? Covid, uau! Tem a correção depois da inflação, você tem um retorno de expansão, o que inclusive está muito conectado também com essa alta que aconteceu aqui, tem muito a ver com isso. Não é puramente só isso, porque afinal de contas o lucro das empresas nos Estados Unidos subiu. Você vê que em 2015, 2016 o United States Corporate Profits, em 2015, 16 estava ali em 1.7, 1.8 tri, subiu para 3.1 tri. Rafael, teve inflação. Teve inflação de 70%? Não. O lucro das empresas subiu. Então, parte dessa alta de bolsa aqui justificada é. Agora, tudo? Não. Isso aqui está por trás disso, mas a base monetária americana encolheu de fevereiro para cá. De fevereiro de 24 para cá. O que, inclusive, é o que ajuda a entender também por que essa alta foi tão instável. Se vocês olham ela não é uma alta, assim, segura, confiável. Ela tem altas emoções aqui. Que é o padrão típico de liquidez desaparecendo. É só isso? Não, China. Não precisa confiar em mim. É o Xi Jinping falando. É o entendeu? É o ursinho Pooh da Taiwan continental falando. Teve um problema no mercado imobiliário chinês. Setembro de 24. Por quê? Porque eu sei que vai ter um negócio aqui que vai assustar vocês. Eles mudaram a metodologia, tá? Ignora isso aqui. Eles mudaram a metodologia e contou mais coisas, daí o número mudou. Esquece isso. Olhando antes disso, a base monetária da China caiu ao longo de 2024. Agora eles começaram a retomar, inclusive, para tentar reinflar a bolha. Mas o fato é que o setor de construção na China desacelerou significativamente em 2024 e não se recuperou ainda. Então nós temos falta de liquidez no mundo todo. O principal driver foi o Japão, porque eles eram um open bar. Mas você tem também os Estados Unidos baixando a base monetária e a China também baixando a sua base monetária em M1. No M0 dá um pouco diferente aqui. No M0 dá... até, na verdade, bem significativamente diferente, mas é porque o sistema bancário deles é outro rolê. Mas eu só queria mostrar isso. Tanto que agora, inclusive, eles estão fazendo uma coisa para tentar bater o desfibrilador, mas isso aqui é outra discussão. O ponto é, a China está em deflação. Você tem os três retirando liquidez, mercados vão ficar frágeis. O que o Trump tem a ver com isso até agora? Nada. Ele pode ter sido o catalisador? Pode. Você tem a casa na beira do barranco em que nós estamos tirando terra, aí eventualmente alguém chega e dá uma escavadeira legal ali. Pode ser isso que derrube a casa. É a causa completa da queda dessa casa? Não. A causa é injeção de liquidez por causa de bancos centrais, criando uma bolha, e depois criando inflação, sendo retirada e causando consequências econômicas aqui meio graves. Agora, o Trump pode ter causado isso? Então, fim da tela aqui. O Trump pode ter causado isso com o discurso dele tarifas? Sim.
Você já tem um mercado fragilizado. Quer dizer, não tão fragilizado porque, como eu mostrei para vocês, o lucro das empresas americanas está subindo. Mas tem um mercado fragilizado por falta de liquidez. O mercado que já estava meio que encontrando uma desculpa para cair, né? Você fala, pô, eu tomei... É que nem o cara que fala que misturou. Não, o problema foi que eu misturei bebida. Você misturou o quê? É que eu misturei vodka com cerveja, né? Eu tomei, pô, uma garrafa de vodka e uma latinha de cerveja. Aí misturou, aí que deu ruim, né? Aí que deu ruim, né? Foi a cerveja, não, certamente. Agora, ele chegar falando de tarifas que são ruins para todo o comércio do mundo e, pior, gerando incertezas, afasta investidores, leva pessoas a venderem posições, leva pessoas a reverem investimentos e, então, pode, num mercado já fragilizado, causar uma queda significativa. Isso é o suficiente para causar uma crise, hecatombe e recessão? Sim e não. Você pode ter uma recessão por causa de todo esse encolhimento de base monetária. De altas de juros no Japão e tudo mais. Ah, mas os Estados Unidos estão baixando. Eles baixaram, mas ainda está num patamar 4. Não é o patamar de 0% que a gente viu muitos anos atrás. Ok? É isso que fragilizou a economia. O Trump pode ser o catalisador que leva a isso? Pode. Sozinho? Não. Se as tarifas forem muito aprofundadas e tiverem de fato um impacto na economia real, sim, isso pode causar uma recessão. Agora, o que é histórico de bancos centrais, especialmente do Banco Central americano, é que quando mercados caem significativamente, o Banco Central abaixa juros e entra imprimindo, entra com operações de crédito variadas para tentar sustentar o mercado, para evitar que a recessão aconteça. Isso inclusive ficou conhecido nos mercados como Fed Put. É a ideia de que se o mercado cai até um certo ponto, ele vai subir porque o Banco Central, o Federal Reserve, Fed, simplesmente não vai deixar mais cair. O que meio que é uma eterna bicicleta de rodinha no mercado financeiro, que é uma intervenção estatal ridícula, que obviamente eu sou contra. É muito importante explicar isso também, porque tem gente que fala, o capitalismo aí do Banco Central, querendo salvar as empresas e os mercados e tudo mais. Quem defende livre mercado não é a favor disso aqui. Isso aqui é intervencionismo e keynesianismo, ok? Só porque tem dinheiro não quer dizer que é livre mercado. Vamos separar as coisas. Assim como só porque tem alguém passando fome não quer dizer que é comunismo. São coisas diferentes. Por mais que pareça assim olhando de fora, certo? Então, a tese do Trump. Então ele está tentando intencionalmente causar uma recessão. Se ele não tivesse falado nada, isso aqui ia ter caído do mesmo jeito. Talvez não essa semana, talvez semana que vem, talvez algum outro evento. Mas a fragilidade já estava lá. Agora, pode ser que ele intencionalmente quer fazer isso? Tá. Qual que seria a tese? A tese seria que com isso, como eu falei antes, o Banco Central vai entrar imprimindo, baixar juros e tudo mais, e os juros vão cair, e por causa disso a dívida americana vai ficar mais barata. Existe essa suposição de que, como tem acho que em torno de 8, 9 trilhões de dólares de dívida dos Estados Unidos maturando, né, se vencendo ao longo dos próximos 12 meses, isso levaria a uma economia de taxa de juros. Porque se você baixa os juros de 4,5% agora para 2%, quanto que é 2,5% de juros em cima de 8, 9 trilhões de dólares? Você está economizando no que você vai pagar de juros. Ok, vamos pensar um passo para frente. Só que você explodiu a sua economia. Quanto que você vai perder no tributário por causa disso? Vale a pena? Então, assim, para mim essa tese é um pouco difícil. Também ajudado pelo fato de que ele sempre foi a favor de tarifas. Ele falava isso antes do primeiro mandato dele, fez isso durante o primeiro mandato dele. Então essa ideia de tarifas agora não é nova. E ninguém tinha a tese de que no primeiro mandato dele ele estava intencionalmente querendo causar uma recessão. O que não quer dizer que ele não está agora. Pode ser que a ideia dele mudou, pode ser que ele está usando a mesma ferramenta para resultados diferentes. Ok, nunca vamos ter como provar isso. Agora, per se isso parece uma estratégia, uau, na minha opinião, não. Não tô vendo como isso encaixa aqui de causar uma recessão. Agora, se ele falar um monte de coisas de tarifas e tudo mais, e com isso o Banco Central de fato baixar a taxa de juros, ele consegue uma taxa mais barata, o que vai ajudar a economia e tudo mais? Sim. Ao peso de bolsas perderem parte do seu patamar? Sim. Pode ser que isso vale a pena para ele? Sim. Então, assim, eu não tô dizendo se ele tá de fato não fazendo. Se tá na cabeça dele, talvez daqui a muitos anos a gente venha a saber. E eu acho que, inclusive, do lado de dívida, como eu falei, não faz sentido, porque do outro lado você vai perdendo o tributário. E você não sabe o que vai acontecer aqui realmente. E ele, apesar de ser um cara que tem uma fala muito, né,
é um cara que é... Quando você vê nos negócios dele, era um cara mais... Calma, peraí. Tem ousadias ali, mas não é uma loucurada desvairada, assim. Tipo assim, o Elon Musk abrindo 9 empresas ao mesmo tempo. E tem uma outra tese também que foi erguida, que eu queria pegar aqui, que era de... então o Trump... Porque teve um secretário dele de tesouro, falou, não, mas... É porque agora nós estamos fazendo a transição de uma economia estatal para uma economia mais privada, certo? A economia ficou muito viciada em crédito estatal e agora preciso remodelar isso. E, né, eu tenho o Trump, tenho o Musk cortando despesas com o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. Nós estamos demitindo pessoas, então vai ter uma rotação da economia. Isso faz sentido? Sim e não. Explica essa queda? Explica essa situação que nós estamos tendo agora? Não. Agora, tem um gráfico na tela também para você agora, que é da geração de emprego nos Estados Unidos nos últimos anos. E ali, o emprego público, né, funcionário público gerado, era em torno de 5, 10%. Durante os últimos 2 anos do Biden, subiu para 20%, 25%. O que é expressivo. É bem expressivo. E aí agora eles estão reduzindo, o Musk está demitindo uma puta galera. Mas isso é o suficiente para causar essa queda de mercado? Não, até porque as empresas que estão caindo não são conectadas com um funcionalismo público. O que a Apple tem a ver com isso? O que a Nvidia tem a ver com isso? O que a Microsoft tem a ver com isso? Não, é que o Elon está cortando licenças da Microsoft dentro do governo federal. Não explica. Uma coisa não está conectada com a outra. Agora, você demitir 100, 200, 300 mil funcionários públicos vai ter um efeito? Vai. O gasto público subiu muito ao longo dos últimos anos e foi o driver principal, não talvez principal, mas um driver muito mais forte do que o comum do histórico dos Estados Unidos nos últimos anos? Sim. Retirar isso vai ter um efeito? Sim. De mais de 1% do PIB? Duvido. O nível de cortes que o Elon Musk está fazendo foi agora 105 bilhões de dólares. Perto do orçamento americano, não é o nível de corte que o Javier Milei fez de 25% do orçamento estatal. É uma escala, é uma ordem de magnitude completamente diferente o que o Milei fez na Argentina com as reformas que estão acontecendo agora no Trump. Que inclusive são os primeiros aí nem 60 dias. E que, na verdade, deveriam fazer o mercado subir. Porque é o que a gente viu na Argentina. A bolsa argentina subiu violentamente no último ano. Então não faria sentido você falar assim, não, então nós estamos cortando despesas públicas, demitindo funcionário público, e daí então por causa disso nós vamos gastar menos e vai sobrar mais crédito e por isso a bolsa caiu. Não, você vai ter uma readaptação talvez da economia, algumas pessoas vão ter que desenvolver novas habilidades e tudo mais, mas não tá casando. Então assim, é possível que o Trump tá cavando uma falta? É. A falta já ia acontecer. Os benefícios disso são duvidosos e ele poderia fazer isso de várias outras formas. Aprofundar o departamento de eficiência governamental. Ou mesmo, deixa quieto, né? Porque, assim, se 50 dias, de Doge, o Elon cortou 105 bi, em 500 dias, quer dizer, 1 ano e meio ele corta 1 tri, será? Meio idiota você só puxar uma linha reta assim e achar que vai acontecer, mas tem 1 tri pra ser cortado no governo americano? Tem. Precisava? Mas eu quero que os juros caiam. Sinaliza que a gente vai cortar $1 trilhão nos próximos anos, medidas de liberdade comercial, não sei, vai melhorar para todo mundo, a bolsa vai subir, e porque você vai reduzir o déficit, os juros vão cair. Mas não é tão imediato. Não, mas assim, precisava? Esse é um outro argumento também, assim... O melhor recurso analisando risco-retorno e eficiência e tudo mais pra gente baixar juros e melhorar a economia americana é falar um monte de abobrinha pra causar uma recessão? Tipo, não tinha nenhuma ideia melhor? Sei lá. O que também não quer dizer que de fato é ou não é. Mas pra mim para de pé a tese, e mesmo que seja a tese, de fato é isso que ele tá fazendo, eu consigo ver jeitos melhores de fazer isso. Enfim. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com isso aqui. Vou colocar, inclusive, 2 livros. Eu vou colocar o The Dow of Capital, do Mark Spitznagel, que é um excelente livro para vocês entenderem isso aqui. E eu vou pensar algum outro livro também para colocar ali na descrição para vocês entenderem melhor esses processos aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.
Cara, eu tava com saudade de fazer um vídeo assim. Nossa, vocês não têm ideia de quando eu abri a SOFR e vi... Não, mas pera aí, o negócio tá oscilando aqui justo nesse dia. Eu nunca olhei... Não, eu comecei pensando, mas o que pode ser? Acho que deve ser alguma coisa de crédito Japão. Né, começou com isso. Aí eu vi, não, beleza, os caras subiram os juros em janeiro, eu não tava prestando atenção porque eu tava away na minha vida. É dia 23. Aí eu falei, não, deixa eu abrir a SOFR, deixa eu ver se mexeu. Puta, mexeu. Ah, encontrei, é isso. Nossa. Vocês têm ideia do que... Olhei e falei, tá aqui. Isso aqui vai dar um vídeo legal. Vamos lá.